Fala galera do Porão Cast, sejam bem-vindos a mais um episódio e hoje um pouco diferente, o Porão saiu da toca e eu quero já agradecer, hoje a gente está aqui na Rota Automotive com o Guilherme. Guilherme, obrigado por nos receber aqui, bem-vindo ao Porão Cast. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar com o seu público e sejam muito bem-vindos à Rota Automotive, essa empresa aqui que ela foi fundada com um propósito de realizações. Maravilha. Quero começar já perguntando, Guilhermão, da onde que você é? Eu sempre pergunto para os meus convidados isso. De onde que você é? Você é curitibano? De onde que você veio? Conta um pouquinho da tua história e já conta como que a Rota Automotive surgiu. Vamos lá. Eu sou de Curitiba, sou natural de Curitiba, sou casado, tenho 2 filhos. Junto a minha história de vida, também agrego a questão do meu sócio, né? A Rota Automotive, ela surge de 2 improváveis. Que maravilha. Eu e o Eduardo, tá? O Eduardo é meu sócio, ele fica mais nos bastidores, mas a Rota Automotive, ela surge há 4 anos atrás, eu tô há 10 anos no mercado, tá? Para eu chegar aqui, eu galguei todas as áreas, de vendedor a gestor, até que Deus me deu essa oportunidade, colocou esse nome no meu coração, e hoje a gente já está no mercado de uma forma sólida, e eu sou muito grato por isso. Que maravilha. Então, antes de você montar a Rota, você já atuava no mercado automotivo, enfim, já está nesse mundo aí há algum tempo. Sim, já estou há 10 anos, né? Comecei como vendedor, trabalhei em auto shopping, e aí sempre, graças a Deus, me destacando nos números de venda, porque eu acho que isso é o mais importante. E eu sou um cara apaixonado pelo que eu faço, então é por isso que eu passei todas essas áreas. Atuei como vendedor, depois veio um desafio que para mim foi muito difícil de quebrar essa bolha, porque quando surgiu a possibilidade de eu me tornar gestor, eu até refutei assim, de primeiro momento, porque eu pensava, falei, poxa, eu sempre fui um bom vendedor. Normalmente eu ganhei mais do que os meus gerentes. Então, para que depois eu assumisse esse desafio, mas na conjuntura da obra eu entendi que seria um momento de dar um próximo passo na carreira, para que eu pudesse crescer como ser humano e assumir o desafio. E aí eu me tornei gerente e posterior a isso também, tendo excelentes resultados por onde eu passei, com excelentes equipes que a gente montou e hoje eu estou aqui. Que maravilha, cara. Que legal saber a tua história, conhecer um pouco da tua história. Deixa eu te fazer uma pergunta, pegando um gancho já do que você estava falando aí, que é uma dúvida que deve ser também aí dos nossos espectadores aí. Auto Shop é mais caro que uma loja? Mas não mente para nós não. Aqui a ideia, o Porão Cast, ele tem a tradição de ter conversas livres e realistas. Bate a real para nós, Guilhermão. Todo mundo, quase todo mundo, né? E eu também tenho essa sensação, inclusive eu nunca fui no auto shop para comprar um carro, certo. Porque eu tenho essa sensação que é mais caro. É mesmo ou não? Como é que funciona o auto shop? É mais caro e bem mais caro, tá? Obviamente que lá existe toda uma estrutura, né? E ela é uma estrutura que não é barata para o empresário que atua lá. Manter, né? Para poder manter ali. A gente fala de um espaço para 14 carros que, assim, ó, eu não posso afirmar isso, tá? Sim. Mas eu acho que são valores aproximados de um espaço para 14 carros, 14, 15 carros, entre aluguel, mídia, condomínio ali, a gente fala de papo de 20 mil reais, 25 mil reais. Caramba! Para um espaço para 14 carros. Você aluga aquele box ali, aquele espaço. Exatamente, é um box ali e naquele espaço ali que você vai colocar de 14, 15 carros numa loja pequena, tá? Você vai pagar mais ou menos isso de aluguel, de estrutura, né? Óbvio que tem uns carros que eu acredito que hoje é o meu padrão, sim, tá? Mas é que dentro do shopping, com toda aquela estrutura... O custo, né? Exatamente. Permite que aí o empresário,
ele, em alguns carros, ele deu uma superfaturada. Ele dá uma aumentada, até porque ele tem que pagar os custos dele. Exatamente. É uma conta lógica e óbvia. Exatamente, Muito... assim, e aqui não há uma crítica, Exato, tá? perfeito. Não é uma a ideia crítica. É justamente essa, perfeito. Eu sempre brinco que eu fui piolho de shopping, né? Eu trabalhei muito tempo lá, de domingo a domingo, 3 meses trabalhando sem folgar, mas ganhei bastante dinheiro. Tá? Fez dinheiro. Fiz dinheiro. Mas é isso aí, tá? Pessoal então... que procura o auto shopping, vai, assim, ó, isso é verídico. Você vai chegar na Holt Automotive, vai comprar carro periciado, aprovado, de muita procedência e qualidade. Sem esse adicional. Não. Dessa estrutura. E o mesmo carro que você vai encontrar no auto shop, você vai encontrar na Holt Automotive. Então aí já tá a primeira dúvida nossa aí, sanada aqui. Deixa eu entrar num outro tema que é bem interessante aqui com relação aos consumidores, aos compradores, né? Questão de financiamento. Qual que é a dúvida? O pessoal às vezes fica naquela, poxa, passei minha ficha, aprovou no banco X, aí não aprovou no banco Y, a taxa que eu tenho quando eu vou numa loja é uma. Como é que funciona? Dá um resumo pra gente. Como que funciona essa questão do financiamento, né? Da taxa de financiamento, principalmente? É score do cliente? Depende da loja? Não depende da loja? É exclusivo do banco da financeira? Como é que funciona esse negócio do financiamento? Uma excelente pergunta, tá? Isso é uma dúvida muito frequente até de amigos, familiares próximos que me questionam a isso. Questão de taxa de juro, aprovação de um banco em outro não, tudo isso é muito volátil, é muito relativo. Claro que isso impacta, tá, diretamente na aprovação de crédito, o relacionamento banco-loja. Tá? Perfeito. Vou dar um exemplo aqui. Eu sou cliente Platinum Santander em alguns outros bancos, tá? Da PJ. Da PJ. Da loja. Da PJ. Perfeito. Então, assim, a gente tem alguns acordos, Holt Automotive e banco, e volume de venda, diminuição da questão ali de inadimplência com os bancos, que isso correm ao favor da Holt Automotive. Contrapartida a isso, quem recebe essa condição diferenciada é o nosso cliente final. Você repassa essa... Exatamente. Então esse é o primeiro ponto. Tá. Banco e relacionamento loja. Perfeito. Posterior a isso, aí o julgamento, análise de crédito é mediante ao score do cliente final. E lá com o banco daí? Exatamente. E são 2 pontos. O primeiro de tudo, score do cliente, relacionamento que ele tem no mercado e talvez diretamente ao banco dele. E o outro fator determinante para uma taxa no mercado hoje, onde tudo muito inflacionado, e a gente fala também aí, porque querendo ou não a Selic é quem determina taxa de juros no mercado, né? Quem dá as cartas na mesa. Então o que acontece? Vamos lá. O ano do carro, ele também é imprescindível para uma taxa de juro mais atrativa. Vou dar um exemplo para vocês. Você vai financiar o mesmo valor de um carro 2015 e de um carro 2022. O mesmo valor, certo? Provavelmente a taxa de juro do carro 2015 seja mais alta do que um carro 2022. Quanto o carro mais novo e melhor o score do cliente e melhor o relacionamento da loja que ele tem, melhor é a taxa que ele vai encontrar, melhor condição, melhor negócio e maior facilidade. Então, são vários fatores. São vários fatores. É só isso. Não. Tem gente que às vezes... Poxa, Gui, eu acabei de limpar meu nome. Faz 1 semana que eu limpei meu nome. Já dá para financiar um carro? Não sei. Probabilidade é mínima. É baixa. É baixa. Então vai muito disso. Do relacionamento do comprador com a instituição que está fazendo. Exatamente. Hoje... o que determina para um financiamento de veículo é score, é relacionamento, se ele é um cliente de potencial, se no histórico dele, ele, né, por algum momento,
ele teve alguma dificuldade, se ele é um cliente de risco, hoje é um fator determinante para você ter uma taxa de juro agradável na hora de você comprar o seu carro novo. Para fechar financiamento, para fechar a taxa de juro, taxa média do mercado hoje, 2026, julho de 2026, com Selic a 14,25, é isso que está a Selic, 14,25. Taxa média hoje. Taxa média, vamos lá, 1,5%, 1,8%, 2,2%. De 1,5% a 2%, mais ou menos, é o que está no mercado. Acima disso, acima de 2,5%, 2,8% até 3% de juro, se aprovou o financiamento para você e a parcela cabe no seu orçamento, se a parcela cabe no seu orçamento, se abrace, aperte a mão do consultor e feche negócio. Por quê? Porque você, em algum determinado momento da sua vida, você foi um cliente de risco e o banco está te oportunizando a você voltar para o mercado. Mas com taxa alta. Com taxa alta. Beleza. Tá? Mas se naquele momento a parcela coube no seu orçamento, aperta a mão, pega a sua família, coloca dentro do carro e vai ser feliz. Sensacional. Então, abaixo de 1,5%, negocião. Ótimo. 1,29, 1,30. E acontece, tá? Acontece. Dependendo do score do cliente, acontece, né? Acontece muito. Assim. Às vezes o cara tem relacionamento a longo tempo. Exatamente. Outra coisa, tá? Não sei se esse é o próximo passo que você vai querer me perguntar, mas é importante falar para os clientes sobre financiamento 100%. 100%, meu amigo, não existe. Esquece. Não existe. Vamos trabalhar com percentual de 10, 15 a 20% de entrada. Pelo menos. Pelo menos. Mas assim, ó, se você for um cliente com score 900, nunca deixou atrasar nada, nunca foi inadimplente a nada, esse é o cliente que vai financiar 100%. Tá? Cliente, assim, premium, extra. Meros mortais, uma condição de Brasil, 10, 20% de entrada. Se você fosse financiar um carro agora, Gui, quanto que você daria de entrada? Quanto eu daria? O que é legal dar de entrada? Imagina que você tem ali condição de dar uma entrada boa. Olha, eu daria uma entrada da seguinte forma, tá? Ó, isso é legal você perguntar, porque aqui na Holt Automotive a gente não comercializa carros. A gente, além de comercializar carro, realizar sonho, a gente te entrega uma consultoria automotiva. Que legal. O que eu quero dizer com isso? Eu, Guilherme, tá? Se eu pudesse, eu daria menos entrada possível dentro desses 10, 20%, tá? Para que eu pudesse, no montante da diferença do dinheiro que eu me disponho, a pegar esse investimento e ele trabalhar para mim de uma outra forma. Nessa composição de 10 a 20% de entrada, eu financio o carro, aí você tem algumas pessoas que vão falar assim, cara, mas esse cara é maluco. Esse dá cara 50, é maluco. dá 60, viu? Dá 70% de entrada. Viu? E eu respeito, eu não tenho uma verdade absoluta. Se você tem uma condição de dar 20% de entrada, mínima possível, e você postergar esse financiamento, às vezes, em 48, em até 60 vezes, que fique uma parcela sutil para o teu orçamento, eu faria em até 60 vezes. Por quê? Porque existe uma forma de você ludibriar o banco em relação à taxa de juros. Se você financia em 60 vezes numa parcela acessível, numa condição boa de financiamento, você vai pagar parcelas de trás para frente com até 50%, 60% e até 70% de desconto. Você consegue abater. E aí você vem abatendo e as parcelas se encontram. E o que o banco não quer que você faça é isso. Mas na Holt Automotive, a gente vai te instruir, vai colocar no papel aqui para que você consiga pagar. Na teoria, você faz em mais meses, mas se você tiver uma condição de ir abatendo e você for uma pessoa regrada financeiramente, você vai conseguir pagar o teu financiamento com uma taxa bem pequenininha e você vai pagar o teu carro com menos tempo. Que sensacional. Em resumo, vem aqui, senta com vocês vão ver o que é o cliente, o melhor para ele e tem que planilhar, senão não adianta sair no achismo. Exatamente. Exatamente. Perfeito. Eu vou para um tema aqui também muito falado,
polêmico e o pessoal não entende, o comprador e o lojista tenta explicar. Por que que o cliente acredita que o carro dele vale a FIP e a loja tem que pagar a FIP? Porque ele é o cliente final. Porque ele é o cliente final. Quando ele traz o usado dele, ele quer que você pague a FIP. Explica por que não dá para pagar a FIP, Guilherme. Não dá para pagar a FIP, primeiro porque todo ser humano que tem uma empresa precisa rentabilizar. Isso. Sobrevive de lucro. Se eu pago FIP no teu carro e vendo na FIP, entendeu? Daqui 2, 3, 4 meses eu não tenho mais colaboradores, eu não tenho toda essa estrutura e tô no semáforo vendendo alfajor, fazendo outra coisa da vida, porque eu vou quebrar. Parto desse princípio, tá? Então assim, ó, toda loja vive de lucro. Perfeito. Tá? E aí, quais são as condições? Claro que a gente sempre procura fazer uma avaliação muito justa. Se o seu carro tem baixa quilometragem, é aprovado em laudo cautelar, tem histórico de revisões em concessionária, a Roth Automotive, estou falando da Roth Automotive, eu vou pagar 30%, 40% abaixo da tabela FIP no seu carro? Óbvio que não. Porque o seu carro tem qualidade, certo? Agora sim, hoje a gente está passando por um processo de reforma tributária, tá? Os impostos são extremamente pesados e para quem é empresário do mercado automotivo e trabalha de forma idônea e correta, os encargos são extremamente altos. Nota de entrada, nota de saída, comissão de vendedor, manter toda uma estrutura. Então é por isso que a gente justifica dentro da nossa avaliação. É basicamente isso. Né? Então, e também tem outro detalhe, tá? A questão assim, ó, não só na hora da compra, na hora da avaliação, na hora da venda também, tá? Às vezes, vender carro um pouquinho acima da tabela FIP é extremamente justo para o cliente que tem bom gosto, tá? E que ele preza por colocar pessoas, família, que não tem preço e tem valor dentro do carro dele. Por quê? Porque a tabela FIP, eu acho muito legal falar sobre isso. Tabela FIP é o seguinte, ó, ela é uma pesquisa de mercado sobre o carro. A partir do momento que o carro sai da concessionária e ele se torna um carro seminovo e um carro usado, a tabela FIP ela cai por terra, sabia? Por quê? Porque preço médio de mercado. Daí. Porque cada carro é único. Cada carro é único, cada carro teve o seu histórico de proprietários, carro que já foi encostadinho, tem uma repintura, amassado, nanana. Então assim, ó, na conjuntura da obra, o carro seminovo, ele é um carro único. Por exemplo, você vem hoje aqui na Roth Automotive para comprar um carro comigo. Vou dar um exemplo de um carro que eu tenho no estoque, que comercialmente ele é muito bom. Você vem comprar um Nissan Versa 1.6, câmbio manual, 2020 com 82 mil quilômetros rodados. Aí você vai comprar esse carro um pouco acima da tabela FIP, porque eu também paguei caro no carro para entregar uma qualidade para o meu cliente final, certo? Então, esse carro eu vou trabalhar com ele um pouquinho acima da tabela FIP, porque é um carro com 6 anos de uso, baixa quilometragem, histórico de revisões, periciado e aprovado. Aí você vai chegar para mim e vai falar assim, poxa, Guilherme, mas você está me vendendo esse carro 4, 5 mil reais acima da tabela FIP? Tá louco? Daí eu falo, não, tudo bem, mas deixa eu te fazer uma outra pergunta. Se esse mesmo carro aqui que você está vendo tivesse 300 mil quilômetros, você pagaria a tabela FIP? Não pagaria. Aí já não vale mais. Tá entendendo? Então é sobre isso. Qualidade, estado de conservação é que vai determinar no carro seminovo e usado o preço que realmente, de fato, ele vale. Muito legal. Vamos para mais uma pergunta, porque o negócio tá toma lá da cá e bora para cima. Depois, quando a gente rodar esse episódio, Lucas, a gente vai abrir para comentário para todo mundo. Legal. E para a gente pegar mais perguntas, mais dúvidas, e eu já vou deixar aqui para nós engatilhar um segundo episódio, de repente, só com a pergunta dos espectadores. Vamos lá. Pergunta é a seguinte agora. Opcionais em carro valorizam ou não adianta nada? Demais. Valoriza sim. Quais são os que mais valorizam? Hoje em dia, assim, ó,
a tecnologia embarcada dentro do cenário atual do mercado, né? Hoje todas as montadoras têm trazido isso, design futurista, rodas, né? Personalizadas, diferentes, etc. Então, assim, ó, hoje o que conta no mercado atual, tá? Vou falar de carros um pouquinho mais novos. Perfeito. Tecnologia embarcada, central multimídia, câmera de ré, câmera 360 graus, teto solar, banco de couro, airbag frontal, lateral, traseiro. Assim, são alguns componentes que, falando de acessório, de perfumaria, conta muito, tá? Agora, por exemplo, você foi lá, comprou um carro, colocou suspensão a ar, colocou roda a 20, som, nananã, gastou 30 mil reais no carro de acessório, pro seu gosto. Aí você me traz aqui não adianta. E quer me dar como parte de pagamento, viu? Aí foi o seu gosto, né? Então, isso é muito particular. Nessa conjuntura da obra, eu não agrego valor. Eu, particularmente, não agrego valor. Porque eu também nem trabalho com carros com essas características. Mas carros, por exemplo, às vezes tem carro aqui que a gente não comercializa, mas às vezes assim, o carro não tem direção hidráulica, mas tem ar-condicionado. Para Curitiba, hoje, isso é imprescindível. Carro kit Curitiba não vende mais. O que é o carro kit Curitiba? Sem direção hidráulica, sem vidro elétrico e sem ar-condicionado. Acabou, tá? Hoje, ar-condicionado em Curitiba, né, nesse clima que a gente tem hoje, não é nem uma questão de a mais, de acessório. É sobrevivência. Porque hoje Curitiba, quando é quente, é um inferno na terra, e quando é frio, né, let it go. Então, basicamente é isso. Sensacional. Mais uma boa aqui, pessoal, que é a seguinte, garantia. Vamos falar da tal da garantia boa. De câmbio e motor. Fala aí o que a lei diz, se eu não me engano, é 90 dias, enfim. E depois me conta aí alguma história inusitada que você tem aí de pedir de garantia absurda. Caramba! Vamos lá. Assim, ó, o que a gente entende, tá? Que quando a gente compra um carro para comercializar, aqui na Roth Automotive, a gente tem um cuidado muito grande para falar para o nosso cliente sobre um carro revisado e um carro inspecionado, tá? A gente parte desse princípio. Guilherme, o que é um carro revisado? É um carro que o cara revisa absolutamente tudo, aperta todos os parafusos, nananana. Isso é um carro extremamente revisado. Ainda que eu tenha que dar a garantia, e a gente preza por isso, porque a gente não ganha um cliente na venda, a gente ganha um cliente quando a gente atende um pós-venda. Tá? É na dor que a gente fideliza o cliente. Mas a gente procura fazer uma inspeção no carro. Quando você vem aqui na Roth Automotive, o que você vai encontrar num carro? Polido, higienizado, a gente cuida da parte ali elétrica, se todas as lâmpadas estão funcionando. Óleo, filtro, correia dentada, que são itens que são imprescindíveis para uma inspeção, para que você evite aí uma questão de motor, câmbio, etc. Então a gente sempre procura fazer essa inspeção para o cliente. Se precisa trocar 2 pneus, 4 pneus, a gente faz para entregar para o cliente final aqui. Isso é questão de preparação. Então, assim, a gente cuida muito para a gente falar sobre carro inspecionado e o carro revisado, porque a gente tem volume, entendeu? Então eu não posso comprar um carro, levar no elevador e trocar absolutamente tudo. Senão aí eu não consigo defender o meu sustento e o Eduardo não consegue defender o sustento dele, então comercialmente fica inviável. Mas assim, ó, pontos que são imprescindíveis, pastilha de freio, sabe, parte de freio, todo o sistema de freio, suspensão, a gente sempre faz uma inspeção, tá? Eu sou a pessoa responsável por compras aqui na loja. Então, não tem uma verdade absoluta, mas a gente sempre procura comprar aquilo que a gente levaria para casa, venderia para um pai, para uma mãe. Então a gente sempre procura, a gente vai na concessionária, a gente vê o carro, anda no carro, testa o carro, mas também a gente é refém de vender uma máquina usada
e seminova. Que tá? pode dar problema. Que pode dar problema. O que que compete à lei? Está falando do Código de Defesa do Consumidor. Que um veículo seminovo e usado é um bem durável e que a gente precisa dar toda a garantia integral do veículo, tá? Isso é o que diz a lei. A lei do comerciante de veículos, nosso empresário, a gente fala de motor e câmbio. Mas assim, ó, a gente sempre aqui na loja, quando a gente vai entregar o carro, a gente faz uma inspeção junto com o cliente do carro que ele está levando. Mostrando tudo. Mostrando tudo, sabe? A gente vai entregar o carro, lâmpada, step, macaco, chave de roda, entendeu? Mostra para o cliente, ó, óleo trocado, nananana. Então assim, ó, a gente entrega e o carro sai daqui com tudo funcionando perfeitamente, tá? Muito bem. Aí existe a questão sempre do bom senso do cliente. Vou dar um exemplo aqui, ó. Cita um exemplo aí de alguém que pediu uma garantia que foi... Pneu. Garantia do pneu. Pneu. E carro usado. E amigo, cara. Amigo, assim, a gente até se afastou por causa disso. Ele já tinha comprado 4 carros comigo, assim, ele vinha, escolhia o carro, levava para a esposa dele, e depois a gente acertava, ele financiava, ele mandava o dinheiro, levava o carro embora. Viu, pega aqui e leva o carro embora. Pô, um dia ele me liga, estourou meu pneu aqui, tô com o carro parado, estourou meu pneu, como assim? Pô, ele saiu daqui com o pneu estourado? Não saiu com o pneu estourado. Então, assim, às vezes acontece, o cara mora lá na Fazenda Rio Grande e queima uma lâmpada. Sabe quanto que você gasta de combustível pra você sair da Fazenda Rio Grande e vir pra Curitiba? Pô, cara, e o cara quer que você, sabe, troque uma lâmpada. Tudo bem, a gente faz, mas acontece. De pneu furar, o cara querer garantia de pneu, de lâmpada. Meu Deus. Gui, mais um assunto aqui interessante. E aí eu vou te fazer uma provocação que é a seguinte. Primeiro você vai explicar um pouco o que é o tal do laudo cautelar, né? Se ele é 100% confiável. E aí eu vou trazer uma coisa minha que eu vejo muita loja falando tem laudo, tem não sei o quê, Como que o comprador comprova isso? Porque eu posso abrir uma loja, colocar os meus carros aqui em estoque e falar que todos têm o laudo cautelar. Como que o cliente, o comprador, vai saber se de fato, se tem como, saber se de fato aquele carro tem o laudo cautelar? Vamos lá. Primeiro, o que é, né? O pessoal de casa sabe. O laudo cautelar é como se fosse uma certidão de nascimento de um veículo, tá? Ali você vai saber todo o histórico do veículo, tanto se o carro já teve leilão, sinistro, se o carro já teve passagem por roubo e furto, quando roubou, quando recuperou, se roubou em Curitiba, se roubou em São Paulo, fechado em Nananã, se o carro já teve passagem por enchente, etc. Isso aí é o histórico do laudo cautelar. É uma parte. A outra parte, vem o perito na loja e faz toda uma avaliação de estrutura do carro. Tá? Então sai a pesquisa do veículo e o laudo cautelar estrutural. E particularmente da loja aqui, ó, a gente trabalha com a Hipervisão, que é uma empresa muito séria, sabe? Então como que funciona? A gente tem 3 pilares do laudo cautelar. Pesquisa do veículo, perícia, que a gente entrega toda a parte estrutural, se o carro tem repintura, se não tem, se foi recuperado para-choque, se não tem, trocado para-brisa, sabe? Na perícia aparece tudo isso. Se o vidro é original, se o traseiro, sabe? E, posterior a isso, a gente ainda entrega uma pesquisa para o cliente das 5 principais seguradoras do Brasil, se elas cotam 100%, se vai aprovar 100% do seguro veículo. Que é um indício que esse carro tá ok. Que indício que o carro tá ok. E assim, ó, acontece muito do carro ser aprovado com apontamento. O que é o carro que é aprovado com apontamento? Às vezes você tá numa rotatória, um motociclista ou um ciclista bate na tua porta. Danificou a estrutura do carro? Não. Você vai lá e faz um reparo no veículo. Então assim, ó, o carro vai ser aprovado ou aprovado com apontamento, reparo de pintura, porta ou folha lateral, direita, esquerda, nananana. Isso também consta
no laudo cautelar. Então é uma empresa terceirizada, contratada por vocês. Exatamente. E aí, só ali no final da minha pergunta, como que o cliente faz? Ele liga para a empresa, se ele quiser, vamos dizer, ele vem aqui, você fala, ó, o laudo, tal, não sei o quê. Tem como ele saber se esse laudo foi feito e como que foi feito? Ele contratar a empresa, como que seria? Viu, assim, ó, cada ser humano conduz o seu negócio ou a sua compra da maneira que convém. Sim. Se você tiver alguma dúvida, primeiro de tudo, o imprescindível, antes de qualquer coisa, quando você vai numa loja, entra no Google, veja as avaliações positivas e negativas. Eu tenho também negativa. Pesquisa aqui, logo. Porque aqui a gente trabalha com o ser humano e às vezes vai acontecer de algum determinado momento. Até é interessante você falar isso, que antes de vir aqui, eu dei uma olhada lá, e vocês têm 4,8 no Google, né? E são todas avaliações reais. Sim. Todas avaliações reais. A gente tem uma avaliação muito positiva de família que veio aqui, a filha tinha autismo, eu identifiquei, eu consegui incluir a criança no negócio, os pais compraram carro, vieram de São Paulo, depois fizeram uma avaliação, que eles ficaram muito felizes de ter comprado o carro aqui, que a filha deles foi muito bem atendida. Cara, isso é impagável, tá? Então, primeiro de tudo, quando você vai comprar, eu pelo menos assim, se eu vou em algum lugar que eu não conheço a primeira vez, eu vou pesquisar a empresa. Mas se você chegou lá e você ainda quer uma pesquisa mais a fundo, você pode ligar e contatar a empresa, que é a nossa parceira, né? Para ter a veracidade, se realmente ela é a parceira da loja, legal. Se o carro foi periciado lá, porque lá tem todas as bases. Todo histórico. Exatamente. E se de repente ela quiser, ela pode pegar o carro dela, levar numa outra empresa e fazer o laudo cautelar também. Sensacional! A gente está caminhando para o final aqui, Gui. Conversa muito boa e eu acho que tem assunto para a gente ficar a tarde toda, porque é sempre uma decisão delicada para uma família comprar um veículo. Exatamente. Hoje em dia os valores estão altos, cada vez mais altos, enfim, por vários fatores, mas é uma decisão onde as famílias pensam muito e tem que pensar mesmo, porque senão você compra gato por lebre. Pergunta minha agora é a seguinte: carro de leilão, locadora, realmente é um mau negócio ou existe muito preconceito sobre carro de leilão e locadora? Cara, assim, existe muito preconceito. Eu sempre falo, né, que hoje a gente tem duas gerações, que é a geração fast food, que é tudo para ontem, né, e a geração do IA, né, tudo é o IA. Cara, eu penso assim, ó, como eu já havia falado, cada carro é único. Se o veículo ele tiver um leilão de financiamento, eu não vejo problema nenhum dele comprar o veículo. Por quê? Porque o veículo, estruturalmente, ele apresenta condições ok, ele é aprovado na questão estrutural, e durante um determinado da vida desse carro, alguém comprou o carro, não conseguiu pagar, o banco tomou e colocou no mercado de novo. Ponto. Isso é um leilão de financiamento. Perfeito. Tá? Aí existe o leilão ali de pequena monta, quando o carro é batido, é recuperado, tá? Então é pequena, média monta, carro com sinistro, leilão e sinistro. E carro de locadora é o seguinte, cara. Eu, particularmente falando, não tenho nada contra, mas eu não compraria o carro de locadora. Não tem como ter procedência dele, né? Cara, porque assim, ó, você pega o carro, Quantas você pagou. pessoas já? Você pagou ali pelo serviço. Irmão, caiu no buraco, pau, marcha, entendeu? O cara vai sentar ali, pagou pelo serviço, ele só quer se deslocar. Ele não vai cuidar com buraco, ele não vai cuidar, ele simplesmente vai sentar, puia no carro. E aí depois o carro volta. Mas assim, também tem aquela questão, o lojista foi lá e comprou o carro da locadora, certo? Se o lojista fez toda a inspeção no carro e devolveu para o mercado, numa condição que ele tenha ciência que quem vai comprar o carro saiba disso. É o jogo limpo, né? Exatamente, cara. O que é combinado não sai caro compra abaixo na locadora, vende abaixo para o consumidor final, avisa ele que é de locadora, apesar das inspeções, e é o jogo limpo. Aqui na loja é assim, ó. Papo reto. Eu não vendo carro no meu showroom de leilão e sinistro. Carro com leilão e sinistro não compro.
Perfeito. Mas se o carro entra na troca aqui, a gente faz uma modalidade de repasse para o cliente final. Vamos lá. Primeiro de tudo, ele vai comprar um carro sabendo aqui verbalizadamente que o carro tem leilão, tem sinistro e que o carro ele está tendo uma vantagem comercial no veículo. Viu? Ó, não vou te dar a garantia do carro. A gente convida que o cliente, se ele quiser, ele traga o mecânico de confiança dele para ver o carro, tá? Dentro de tudo isso, posterior a isso, ele aceitou. Ele está comprando um carro 10 mil abaixo da tabela FIP, né? E ele vai fazer uma cartinha aqui a próprio punho. Eu, Guilherme Meira, tenho ciência que estou comprando um veículo na Holt Automotive com uma vantagem comercial tal, que eu tenho ciência que o carro tem passagem por leilão, registro de sinistro, fiz test drive no veículo e não tenho nada o que reclamar. Assina a cartinha, leva no cartório, reconhece por verdadeiro, assina o contrato de compra e venda sem garantia e assina o laudo cautelar, que o carro ali tem leilão e sinistro. Rubio, irmão. Acabou. Pronto. Jogo limpo. Entendeu? Jogo limpo. Sensacional. Para finalizar, Gui, essa pergunta aqui, ela é não é bem uma pergunta, é mais para você trazer a sua visão sobre o novo jeito de vender carro. Então a gente está falando de uma internet que já está há muito tempo, é tráfego pago, é os carros aparecendo e muitas das vezes é o cliente chegando aqui na tua loja com uma quantidade de informação muito grande, porque hoje a internet proporciona isso. Você consegue saber modelo, saber se a injeção é Bosch, saber partes do carro, e aí tem os falatórios de carro queimado, não sei se ainda tá, mas antigamente era o tal do Peugeot, né? Eu sou da época que era o Fiat 147, que era queimado pela Fiat, depois veio os Peugeot, enfim. O cliente chega hoje com um volume de informação muito grande, sabendo às vezes mais do que a gente mesmo. Exato. Como que é o novo jeito de vender carro? Como que é o treinamento dos teus vendedores aqui dentro da Holt Automotive? Primeiro de tudo, a gente precisa ter ciência que a gente comercializa, a gente é multimarcas. Então a gente nunca vai saber tudo sobre todos os veículos. Mas alguns pontos cruciais do veículo, o meu time ele precisa saber, tá? A gente começa por aí. Sobre essa tendência que o mercado hoje está passando de muita informação, eu ainda parto do princípio que venda é relacionamento. Legal. Entende? A gente precisa, óbvio, que conhecer de produto, mas a gente também precisa conhecer de pessoas. A gente precisa ter essa sensibilidade. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa, por mais que ela pesquise aquele carro, que ela queira, etc., na conjuntura da obra, para o dia a dia dela ou para aquilo que ela vai fazer, aquele veículo não vai atender a necessidade dela. E é por isso que é importante você conhecer sobre pessoas, sobre relacionamento. A internet está aí hoje para todo mundo. É um mercado que está todo mundo desbravando, mas aqui na loja, vou te dar um exemplo. Ontem eu fui para Realeza entregar um veículo a 500 quilômetros daqui. A cliente comprou um carro de 140 mil reais e a gente foi fazer a entrega para ela na porta da casa dela. Então a gente tem um método aqui de atender o cliente, sabe? De mostrar toda a estrutura da loja, de fazer um 360 graus minucioso para o cliente, principalmente apontando aqui tem um risquinho, aqui tem um não sei o quê, porque veículo tem detalhe de uso. Veículo não é um móvel que você compra e deixa ali dentro de casa parado. Quem compra carro seminovo, o carro está na rua. Então tem os detalhezinhos. Então é imprescindível que a gente faça todo esse detalhamento do veículo. E a gente foi entregar, eu saí 3 horas da manhã de casa e cheguei ontem, era 11h30 da noite. Realizado, porque a gente chegou lá, de fato era um carro que a cliente estava pesquisando, o meu time aqui em específico, o Jamil que conduziu o negócio, ele foi muito elogiado por ela, pela paciência, pela transparência,
E aí a gente foi. E assim, ó, é uma rotina da Holt Automotive, tá? Então eu quero falar para você aqui, ó, se você é do litoral, de Curitiba, de qualquer lugar do país, pode contatar o nosso time aqui. A gente vai fazer um atendimento extremamente personalizado e vai levar o carro em segurança na porta da sua casa. Sensacional, senhoras e senhores. Finalizamos aqui mais um episódio do Porãocast, hoje dentro da Holt Automotive. Gui, foi um prazer falar contigo. Prazer é meu. Privilégio estar aqui. Obrigado aí pelo convite e abrir as portas pra gente. E eu vou deixar um convite para você também que tem aí a sua marca, a sua empresa, o seu negócio. Se você quiser levar o Porãocast para dentro da sua loja, da sua empresa, do seu negócio, contata a gente aqui no direct e a gente vai com o nosso time inteiro aí para dentro da tua loja, falar um pouco do seu negócio, conhecer um pouco do seu negócio e gerar conteúdo aí para você. Um abraço. Eu que agradeço. Tamo junto. Valeu, galera.